Boa tarde a todo mundo. Meu nome é Gustavo de Miranda, eu sou professor do Infinet e também trabalho lá na PUC. A gente vai falar sobre microserviços. Bom, tá aí, para quem não me conhece, eu tenho a escola técnica no Norte, fiz graduação e mestrado na PUC e dou aula no Infinet desde 2014. Ainda sou engenheiro de software lá da PUC e trabalho também como consultor na Evotec e algumas outras coisas assim, né? Mas a questão é que a gente veio saber um pouco mais sobre microserviços. Para começar, não tem como falar de microserviços sem falar antes de sistemas monolíticos, que é aquele sistema que a gente aprende na faculdade ou aprende sozinho, mas é onde a gente começa aprendendo a desenvolver sistemas. Primeiramente, o que é um monolito? O que seria esse monolith? Monolito é isso aqui. Eu procurei no Google e aí apareceu que é uma grande rocha, uma rocha única, tá? Um mono único, lith seria rocha. E a ideia é que seria um sistema com uma arquitetura única. Na verdade, ele pode ter camadas, como vocês veem aqui, tá? Para quem não conhece, as camadas aqui são camadas propostas pelo Domain Driven Design, DDD. A gente vai falar um pouco mais dele ali na frente. E a importância dele para microserviços, tá? E, como vocês podem ver, você pode ter camadas, mas o importante é que, mesmo que você faça o seu código modularizado, na hora que você compila, ele vai linkar tudo que foi compilado e vai se tornar uma única solução. Ou seja, na hora que você colocar isso em produção, ele vai estar em um único servidor, teoricamente. A gente vai falar também sobre a questão de escalar sistemas monolíticos, que é possível, obviamente, tá? Então, aquilo ali seria um sistema monolito. Como vocês podem ver aqui, só mais uma vez, você tem lá a camada de apresentação, tanto faz se você está trabalhando com uma aplicação MVC, se é um single page application, se bem que o SPA, na verdade, a gente vai entender que ele funciona bem com microserviços, claro. Você tem que consumir serviços com SPA. Uma aplicação mobile, uma aplicação para celular, desktop também, que seria Windows, seja o que for. Os serviços, essa camada de serviço são os requisitos funcionais, é o que você pode fazer com o seu sistema. Então, quando você faz lá casos de uso, coloca o boneco, o ator, né, aquele boneco palito, o que ele pode fazer com isso? Os serviços, eles vêm a partir de coisas agendadas, programadas, ou o que o usuário quiser fazer com o seu sistema. Mais embaixo a gente tem a camada de infraestrutura, que tem acesso a dados, tá? Vamos imaginar aqui o Neighborhood Store, ou seja, é uma loja que vende coisas para vizinhança, ok? E, inicialmente, quando você começou a desenvolver esse Neighborhood Store, você tinha ali, ó, a camada de MVC, o Business Logic e Data Access. Aqui eu diminuí as camadas, tá? Com um pouco menos coisa do que naquele slide anterior. E você começou a usar só um servidor, tá? Você tem então uma aplicação monolítica que está rodando num único servidor. Você tem aqui o quê? Consistência. Você tem certeza que quando você vai comprar um produto, provavelmente, claro, se você programou direitinho, você tem certeza que aquele produto tem em estoque ou não, certo? Você tem um único banco de dados e um único servidor, inclusive. A Neighborhood Store foi crescendo e aí você começou a querer vender para a cidade inteira. Então virou a City Store, ok? Olha lá, então tudo bem, no começo você estava até conseguindo atender, porque você não tinha muito cliente ainda, tá? Sua equipe de desenvolvimento ainda estava pequena. O tempo vai passando, a quantidade de usuários vai aumentando, né? E desenvolvedores também. E você estava tentando manter um único repositório com seu monolito, tá? E vários desenvolvedores trabalhando em todos aqueles casos de uso que estão lá na sua camada de serviços, que é onde tem as regras de negócio. Beleza. Uma hora pode estar com muitos requests simultâneos e você não vai conseguir atender as vendas. Isso ninguém quer. Beleza. Aí, o que acontece é que você pode escalar verticalmente, ou seja, você melhora ali, ó, seu banco de dados, você melhora o seu servidor, bota mais memória, mais poder de processamento, mas você continua tendo um único banco de dados e um único servidor. Será que vai atender por muito tempo? Black Friday está chegando. Black Friday chega, a quantidade de usuários cresce muito e, novamente, derruba o seu servidor monolítico, tá? A sua aplicação monolítica. O que você pode fazer? Você pode escalar horizontalmente, que é botar mais máquinas? Pode. Nada te impede de fazer isso. Você escala horizontalmente. Bota um load balancer para você ver como é que está a carga de cada servidor, para você ir, na verdade, distribuindo entre os servidores. Mas tem um detalhe, está aqui visível, olha lá, você tem um banco de dados só e os serviços estão replicados nos dois. Então, a parte de
cuidar do usuário, a conta do usuário, serviço de produto, busca de produto, cadastro de produto, controlar estoque. E o checkout service, que na verdade é onde você faz a compra, né? Tem a parte de payment, você tem a parte de carrinho de compras ali em algum lugar também, tem um monte de funcionalidades aqui, estão aí dentro. E o problema é que quando você escala, não necessariamente o que você está precisando é de tudo isso. Às vezes, todo mundo sabe, ou deveria saber, que geralmente a gente faz mais consulta do que executa comandos para alterar informações na base de dados. Geralmente, alguém está lá buscando por uma informação, um produto, ou então é o site da Zoom que está comparando preço, ou o próprio Google com o crawler dele. Então, não necessariamente isso atende. E tem um outro problema que é aquele banco de dados ali. Ó. Você está com um gargalo com aquele banco de dados ali. Olha só, tem um negócio chamado Teorema CAP, que diz o seguinte: em sistemas distribuídos, enquanto você está falando de armazenar, persistir informações também, você tem consistência, disponibilidade e tolerância a particionamento. O que ele quer dizer? Você só pode escolher 2. Você não consegue ter. Aqui no centro seria incrível ter, mas é um unicórnio. Isso daí a gente não tem ainda, na verdade. Tá? Então, o que geralmente a gente faz? Nas grandes empresas, a gente acaba tendo que abrir mão de consistência, normalmente, porque você quer mais poder crescer a quantidade de informações que você tem em bancos de dados distribuídos em vários servidores diferentes, e você quer disponibilidade. Você não quer que o seu cliente tente comprar de madrugada, no Black Friday, e não consiga comprar. Você quer que ele compre. E você tem depois várias formas de resolver problemas de consistência. Tanto que, quem aqui já tentou comprar um produto e você depois acabou sendo informado de que de repente não tinha mais estoque e não recebeu a confirmação de compra? Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui. Já aconteceu com alguém? Não. Ó, tem umas pessoas, já aconteceu comigo também. Porque às vezes era o único de estoque, 2 pessoas compraram ao mesmo tempo, isso foi para uma fila, foi processado, o que chegou primeiro conseguiu comprar, o outro não. Né? Você tem várias técnicas, você pode reservar um produto quando a pessoa compra por boleto, né? Porque boleto pode cair em 3 dias. E aí, já repararam que às vezes o produto estava indisponível no Black Friday, na segunda-feira ele volta a ficar disponível? Já aconteceu? Alguém já viu isso? Acontece, porque a pessoa não pagou o boleto, voltou o produto, alguma coisa aconteceu, a compra foi cancelada. Beleza. Então vamos falar de SOA, arquitetura orientada a serviços, Service Oriented Architecture. O que é isso? Né? O que é esse SOA? É você começar a disponibilizar serviços, você separar o seu sistema já por serviços. Tá? Nesse caso aqui, a gente tinha aqueles 3 serviços na minha camada de negócios. A gente vai separar eles e vamos fazer 3 serviços aqui. Só 3, por enquanto. Então, o que eu tenho agora aqui é a aplicação MVC, tá? Que é a minha camada de User Interface Representation. Eu tenho ali o meu serviço de usuário, que controla a conta dele, etc. Tem um serviço de produto e um checkout. Eles podem se comunicar através de web service, pode até ser API, né? API REST, ou a gente pode simplesmente usar um Enterprise Service Bus, por exemplo, que é um barramento para que eles se comuniquem entre si. Pode ter uma troca de mensageria aqui e eles conseguirem se comunicar. Ok, ficaria algo assim, vamos dizer. Tá? A gente já tem agora alguns serviços. A sua equipe está crescendo, já que você vende agora para tanto lugar, e você consegue dividir a equipe já em pelo menos 3 times de usuário, de produto e de checkout, mas eles estão muito integrados ainda. E eles estão responsáveis por muitas partes do seu software. Os bancos de dados, não necessariamente eles estão juntos, tá? Eles podem estar trabalhando ainda, estar extremamente acoplados ainda, ou não, tanto faz. Mas o ponto é que você tem alguns serviços, e normalmente é isso que as empresas ainda têm. A gente ainda está aprendendo, está lidando com microserviços, e a gente tem vários problemas em trabalhar com microserviços que a gente enfrenta. Então é mais fácil você pegar o monolítico, começar a colocar alguns serviços e vai aos poucos migrando para microserviço. Você vai pegando pelo fluxo principal, etc. Então, essa é uma situação que a gente está agora. Beleza, isso aqui produziria algo desse tipo. Você tem lá agora a sua aplicação MVC, claro que você pode ter uns load balancers, porque você pode escalar também horizontalmente, mas você tem servidores trabalhando com partes distintas. Então, por exemplo, eu tenho muito mais consulta de produto. Tudo bem, você pode escalar mais o product ali, o serviço de produto. Mas esse serviço de produto, ele é um serviço meio gordinho, ele tem muita informação ali. Ele tem também a parte de controle de estoque, etc. Beleza, olha lá, escalei. Agora eu tenho então mais máquinas, escalei
horizontalmente, e o que acontece é que está funcionando. Meu sistema funciona, apesar de que eu tenho bancos de dados ainda compartilhados, alguém pode ter seu próprio banco de dados. Isso é SOA. Tá? Beleza. Olha lá os serviços, todos separados. Bom, e agora se ela virar um road store? Se ela se tornar uma loja que funciona no mundo inteiro? Tá? Tipo uma Amazon, por exemplo. Funciona? Funciona. SOA funciona. Tá? Você pode ir separando cada vez mais em serviços. Mas a gente tem também outras opções. Então isso aqui estaria servindo também. Eu não estou, então, desmerecendo SOA, nem sistemas monolíticos, até porque a gente sabe que muitos sistemas são monolíticos e muitas vezes é mais fácil e mais rápido desenvolver sistemas monolíticos. Só que os usuários vão crescendo, a quantidade de desenvolvedores na empresa acaba aumentando e para desenvolver mais rápido e melhor, não adianta você manter, por exemplo, 3 repositórios simplesmente. Microserviços. Finalmente a gente chega no assunto da palestra em si, apesar de ser todo o conteúdo aqui. O que é um microserviço? É você pegar o seu domínio, que é a sua área de conhecimento, a atividade que você está trabalhando com, se é um sistema de vendas, por exemplo, nesse nosso exemplo, vendas, são todos os casos de uso previstos, etc. E você conseguir separá-lo em bounded contexts, que são contextos delimitados. E é por isso que a gente vai falar de DDD, Domain Driven Design. Olha só para esses 3 serviços que nós temos. Eles estão grandinhos, né? Se a gente estourar eles, a gente vai encontrar muita coisa aí dentro e passa disso, né? As empresas aí grandes, elas têm mais de 200 microserviços, 300 microserviços. Tem o caso da Netflix e várias outras empresas são bem interessantes. Olha lá, dentro daqueles serviços, eu tinha a parte de gerenciamento de contas, eu tinha de pedidos de order, catálogo de produtos, pagamento, busca, marketing, botar descontos, ver promoções, etc. Carrinho de compras, porque não necessariamente você quer que o carrinho de compras seja só no computador do cliente, você quer que ele possa continuar a compra dele no celular e não continuar gravando em cookie no computador para fechar lá. Report, que é para você gerar relatórios, é um outro tipo de serviço, né, que é interessante. Avaliação de produtos e recomendação. Então tudo isso estava ali dentro. E é isso o que acontece com o SOA. A gente está com muita coisa dentro. A gente não está separando eles. E os microserviços, eles têm que ser independentes. Esse é o ponto. Microserviços, eles vão andar com suas próprias bases de dados a que for atender melhor o seu caso. Então, por exemplo, você está fazendo um microserviço de busca. Você vai usar uma plataforma, por exemplo, Elasticsearch, para você armazenar suas informações, para você indexar elas, pelo menos. Ela pode fazer referência a uma outra base de dados, mas você tem a indexação e a busca rápida, já que ele tem aquele índice invertido. Foi a minha palestra do GDG do ano passado. Você tem ali, por exemplo, serviço de catálogo. Toda hora alguém vai buscar por um produto, quer ver detalhes do produto. Então, você pode ter um banco ali, isso aí, de repente pode ser um banco NoSQL, ou um MongoDB, ou algo do tipo, que já tem as informações que você quer apresentar na tela e você vai puxar isso direto. Porque, olha só, quando a gente vai comprar alguma coisa online, na primeira tela, geralmente tem as fotos do produto, com o preço do produto e o nome, título do produto, o nome dele. Mas você não tem a ficha técnica, você não tem a descrição completa do produto. Isso aí já seria numa outra tela. Então, pode ser um microserviço com dados ali pré-processados, uma base de dados específica, e a outra são os detalhes do seu produto. E você não quer ficar trabalhando com um banco relacional com dados normalizados divididos em várias tabelas. Você quer um banco rápido, ágil. Então, cada microserviço pode ser feito em uma linguagem diferente, cada microserviço pode ter sua própria base de dados e todos têm que ser independentes. Por isso que eles são tão interessantes. É claro que vem com um custo, mas o ponto principal é esse. E você ainda pode dividir por times. Então, você tem 5 desenvolvedores vão ser responsáveis pelo catálogo, o de carrinho vai ser uma outra equipe de desenvolvedores, ou um grupo de microserviços para cada time, que é mais comum. E olha ali que interessante. Um produto tem um identificador, tem nome, categoria, foto e preço. Esse ID do produto, ele também é conhecido pelo Cart Service, que é o serviço de carrinho de compras. O carrinho de compras ele tem um identificador, uma conta a qual ele está vinculado, a conta do cliente. Cart Items, que seria a coleção de itens de produtos que você está levando. E cada Cart Item tem um identificador e uma quantidade daquele produto, certo? Agora repara que eu liguei ali os IDs. Por quê?
Porque se são bancos de dados diferentes, eu não estou trabalhando com chave estrangeira. O que eu tenho é o mesmo ID. E dessa forma eles são independentes. Você vai ter que lidar com problemas, é claro, de consistência. Alguém aqui já foi tentar comprar um produto que dizia que tinha estoque nas primeiras telas e na hora de entrar no carrinho dizia que estava sem estoque? Já aconteceu com alguém? É, bastante gente, né? Aí a gente fica até meio triste às vezes se for uma promoção boa, né? Um Black Friday aí. Olha lá. E o Order Service é a mesma coisa. O ID ali é o mesmo ID de produto, tá? Ele pode até ter um ID diferente, mas aí você escreve embaixo Product ID, tá? O ponto é esse é o segredo. Então, você tem, cada um desses é um microserviço, com a base de dados que for atender melhor as suas necessidades, e o modelo é que tem que estar bem definido. Então, esse é o ponto. A gente precisa de especialistas de domínio, para cada subdomínio, na verdade, para poder modelar bem isso aqui. Outro exemplo aqui. Coloquei agora ali o account no meio, tá? E no account, repara, eu tenho um identificador da conta, que também está ligado ao identificador da conta no Order Service e no carrinho. E uma coisa interessante, por exemplo, Mercado Livre, que o vendedor pode ficar editando de vez em quando a informação de preço do produto, nome do produto e etc. Vocês sabem que se vocês forem olhar o histórico de compras de vocês, ou até olhar no e-mail de vocês, está lá o nome do produto, a quantidade que você comprou daquele produto e o preço do produto, certo? E você não pode, de forma alguma, estar fazendo referência ao preço atual do produto, porque o dólar pode ter subido, o preço do produto pode ter subido. Então você tem que ter essa informação, ela tem que ser imutável, é um dado imutável. Você não pode fazer referência à tabela e simplesmente isso. Não, mas como cada um tem a sua base de dados, o Order Service ele tem o próprio banco de dados de pedidos que foram realizados, ele tem uma cópia do preço que você pagou naquele dia tal, tal, tal. Então, se vocês começarem a ver, vai clareando as ideias para vocês de como isso funciona. Então, é assim que funcionam os microserviços. Tá? Aqui, peraí, só uma coisa aqui. Não, eu apertei o botão errado, tinha voltado. Ó, esse aqui é o livro, é a Bíblia de vocês, tá? Esse é o Domain Driven Design, do Eric Evans. Quem já ouviu falar em Domain Driven Design? Bastante gente, legal. O que o Domain Driven Design faz, ele assim como outros livros de princípios e padrões, você tem um contexto, um problema específico e ele propõe soluções para vocês, tá? O Eric Evans, o escritor dele, ele tem uma empresa de consultoria e ele ajuda a fazer essa modelagem do domínio com vocês. E o ponto, repara, Domain Driven Design, ou seja, design é projeto, driven é dirigido e o domain. Então é projeto dirigido a domínio, certo? Então, pega aqui. O grande tchan, né, é a linguagem ubíqua, que eu tenho mania de escrever em inglês, confesso, mas o professor Ezequiel lá da Edifante sempre reclama comigo que a gente tem que colocar de acordo com a própria linguagem que se usa. Então, por exemplo, se você está desenvolvendo coisas para o Jornal Globo e você chama o seu cliente de leitor, ou para a Livraria Cultura, seja para onde for, ou para a Amazon, você chama de leitor, escreve leitor na sua base de dados. Não pode ter nenhum tipo de ambiguidade. Tá? A sua linguagem ubíqua, ou seja, você identificar as palavras que se usa naquele domínio, naquele problema, naquela área de conhecimento na qual você está trabalhando, ela te leva a um modelo do domínio. Que vocês já estão acostumados a fazer o modelo do domínio com o diagrama de classe, por exemplo. O diagrama de classe ele é usado para a gente poder fazer o modelo de domínio, em que você identifica os building blocks do DDD, que a gente já vai mostrar aqui. Então, o foco é o domínio. Isso aqui são os layers, essa imagem é a do livro do Eric Evans. Tá? O foco é ali no domínio, que é a coisa mais importante, é você entender do negócio. Camada de apresentação, você então, é onde está a aplicação MVC de vocês, é onde está a aplicação React, ou está usando Angular, seja o que for, tá? Pode ser React Native, não importa, mas então é a camada em que você interage com o usuário, tá? Ao contrário do que alguns pensam, MVC, esse Model View Controller, na verdade não é para você colocar regras de negócio no controller, e o controller ele é apenas o cara que vai chamar da camada de application, tá? Que é uma camada que não tem regra de negócio, ela apenas está protegendo o seu domínio ali. E tem outras coisas interessantes que você faz ali, você pode trabalhar com CQRS, tem uns slides extras que no final eu posso mostrar para vocês, se der tempo. O domínio eu já tinha falado, e a camada de infra, que é onde você tem a parte de tecnologia, você quebra isso colocando abstrações entre eles, seguindo também aqueles princípios SOLID, né?
de Dependency Inversion, que seria o D do Solid, do Uncle Bob, que também é um cara de engenharia de software fantástico. E aí, se você amanhã trocar a sua tecnologia de cloud para, por exemplo, você está na AWS, foi para a Google Cloud ou para o Azure da Microsoft, você só troca aqui. Isso aqui são os building blocks do DDD. E agora está o segredo do microserviço mais importante. A gente tem que identificar os serviços, que é o que você está disponibilizando, e os agregados. Os agregados, se vocês lembrarem, o que é agregado, quando a gente fala até de Unified Modeling Language, UML, etc., é uma classe, ela agrega outra, porque na verdade ele pode fazer referência a outra classe, certo? Então, por exemplo, você tem pedido. Pedido, o order, ele seria o raiz agregadora, é o aggregate root. E dentro dele você tem o order item, que é um item do pedido, que na verdade é um produto que você está comprando, uma quantidade dele. Então, você identificar que ele agrega esse outro, isso prova que ele tem que estar no mesmo microserviço. Então, os microserviços, você tem que fazer essa modelagem do domínio para você conseguir construí-los. Essa é a verdade. E todos esses building blocks, que são os tijolos que compõem o nosso domínio, o modelo de domínio, você tem que identificar eles. As entidades, os meus alunos sabem, todo mundo deve saber. A entidade é tudo aquilo que contém o quê? A entidade possui uma identidade, né? Você pode ter duas pessoas com o mesmo nome, mas uma veio aqui na palestra, outra não, por exemplo. Objeto de valor é o quê? Esse é difícil. Tem uns alunos que quase mataram na graduação com esse negócio. O valor que ele carrega com ele já o identifica. Até um negócio que eu sempre falo com eles, em C#, que é uma linguagem que a gente usa lá bastante, tô brincando. A gente faz objetos de valor, não é com classe, é com o quê? Struct. Struct? É com struct. Se vocês forem olhar a implementação no C# do Guide, que é o Global Unique Identifier, a mesma coisa que o UUID do Java, aquele Universal Unique Identifier, que todo mundo deve estar usando bastante hoje em dia. Aquilo ali é uma struct, ele carrega com ele um valor. E a diferença é que você passa isso por valor quando você chama a função, e não por referência. Fábrica, serviço e tudo mais, repositórios, claro, para poder persistir as informações. É isso. Pessoal, muito obrigado. Três perguntas só? Temos 3 minutos? Temos 3 minutos para perguntas. Aqui, ó. Informação, o vídeo eu vou colocar lá no YouTube, se procurar por Gustavo Miranda, vocês vão me achar. O meu GitHub é gustavomg.com. Aquele meu amigo ali, Douglas Rocha, ele trabalha na Amazon, o cara é sensacional, ele está escrevendo, começou a escrever agora essa semana, artigos sobre Domain Driven Design, microserviços. Vale a pena dar uma olhada, ele colocou lá no Medium. Tem esse microservices.io com informações legais de microserviços, tá? A ideia dessa palestra é, de fato, expor para vocês como realmente a gente cria um microserviço, que é uma coisa que às vezes fica meio nebulosa na nossa cabeça, por isso que é uma introdução apenas. Tem muito assunto bacana. E tem uns slides aqui extras, se der tempo, mas vamos lá, perguntas, por favor. Tom. Ok. Deixa eu ver se está caso. Sem perguntas? Fala, tudo bem? Como é que você considera o nível de dificuldade para você migrar um monolito para microserviços? Imaginando uma pressão bem grande. Ok, você tem que começar devagar, você tem que identificar os fluxos principais e, de preferência, alguns que você consiga desacoplar com mais facilidade. Né? Então, se você vê que, por exemplo, você criar um catálogo de produtos, que vai ser muito consultado para você ver os produtos que estão disponibilizados, você pega ele, começa a fazer uma réplica das informações para essa base de dados, que você pode escalar o quanto você precisar também, até porque para você fazer busca de informação, de produto e etc., você pode copiar o banco de dados quantas vezes você precisar. Você não está fazendo comando, você não está registrando informação ali. Então, essa seria uma forma interessante de você começar. Mais perguntas? Muito obrigado. Muito bem colocado. É DevOps, é claro. Quando a gente fala de microserviços, a gente tem que falar de DevOps,
que é Development and Operations, né? Essa área que está bombando. E a gente pode trabalhar com CI/CD, que é Continuous Integration, Continuous Deployment and Delivery. E o que acontece é que, quando você de fato trabalha com microserviços, você facilita esse tipo de coisa. Porque você, por separar em equipes e os microserviços serem de fato independentes, você utilizando, por exemplo, GitLab, Azure DevOps, qualquer plataforma dessas para te ajudar a fazer a integração e a publicação dos microserviços, eles vão passar por uma série de testes automatizados também para entrar em publicação. E isso ou seja, ao fazer um pull request, por exemplo, isso passa por essa avaliação, depois pode passar por um avaliador que vai fazer esse teste. E o fato de você estar trabalhando também com containers, você está independente se você está colocando num app service, que seria um software, um platform as a service, ou você está levantando uma máquina sua, uma infraestrutura na mão, e você está colocando ali os containers para serem rodados, executados. Você trabalhando com Kubernetes e etc., você consegue gerenciá-los bem. Então, de fato, o microserviço ele é bem interessante para equipes grandes de desenvolvimento. Opa, apertei aqui, acabou a bateria aqui. Thank you. E isso é, claro, essencial nos microserviços. Mas se não tiver respondido muito bem, só me perguntar melhor. É mais ou menos isso, né? A gente tem que trabalhar com Kubernetes, e aí assim, a grande questão é que muda bastante o nosso desenvolvimento. Sim. Você deixa de ficar no ambiente local, né? Isso acho que é um grande desafio. E tem vários problemas que a gente tem ao trabalhar com microserviços. Tem problema de disponibilidade, aí tem que olhar aquele padrão do circuit breaker, tem várias coisas interessantes. Você é da PUC, não é? Eu acho que eu te vi, você trabalhava com o Pedro Henrique. Ou trabalha com o Pedro Henrique? Não, no TechGraph. Do TechGraph. Não, mas eu conheço vocês, eu acho que conheço bastante. Ah, claro, Felipe, tá certo. Já vi. Mas mais dúvidas, não? Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Obrigado.